começando mais um programa A Propósito. Eu sou a Angel Reis e é um prazer muito grande poder estar chegando aí na tua casa para trazer uma palavra de Deus para a sua vida, uma mensagem direto do trono para abençoar o seu dia. Como tem sido a sua semana? Essa semana que se passou, você sentiu que viveu 100% aquilo que Deus tinha para você? Ou você ainda acha que a sua vida não está completa e você não está ainda vivendo tudo o que você é capaz de viver? Porque eu fiz essa pergunta para você se preparar para o programa de hoje. Porque nós vamos falar sobre os potenciais que Deus vê em nós. Nós vamos falar sobre aquilo que o Senhor quer de nós. Você tem expectativas para o seu dia de amanhã? Se não tem, eu quero despertar essas expectativas em você por meio da palavra de Deus. E se você tem um pouco, eu quero aumentar suas expectativas baseado naquilo que o Senhor diz para nós. Eu tenho certeza que após o término desse programa, você vai sair aí da sua casa, do seu sofá, da sua cadeira, da sua mesa, totalmente diferente, totalmente renovado. Não por causa do meu falar, não por causa das minhas palavras, mas por causa da palavra de Deus, que é luz para o nosso caminho. A palavra de Deus que é sim um despertar para a gente viver a plenitude do que nós podemos viver em Deus. Por isso, quero te convidar a continuar nos acompanhando, não só aqui pela televisão, todos os domingos às 9 horas da manhã, como pelas redes sociais. Nós temos Facebook, Instagram, temos o nosso canal no YouTube, que nós postamos os vídeos aqui da TV lá no YouTube, temos Snapchat, então eu quero te convidar a nos acompanhar. Por lá você vai poder continuar crescendo em Deus. Amém? Vamos agora para o nosso quadro Conversa Aberta. É o momento que nós falamos de coisas do nosso dia a dia, situações que nós enfrentamos no decorrer dos nossos dias. Hoje nós vamos conversar sobre os espinhos em meio às rosas. Você já percebeu que a rosa, que é uma das flores mais lindas, né, que as mulheres consideram, uma das flores mais famosas, uma das flores que mais encantam, ela é uma das flores que mais machucam? Sim, as rosas, se a gente for tirar elas direto da natureza, se a gente for ter aquele primeiro contato com elas ali brotando, nós vamos ver que para ela ser retirada é preciso cuidado, porque ela possui muitos espinhos. E a pessoa, quando ela, a primeiro momento, vê aquela rosa, acha tão lindo, né? E quando a gente vai tirar aquela rosa ali da árvore, nós muitas vezes corremos o risco de nos machucar. Sabe por que eu estou falando das rosas e dos espinhos? Porque quantas vezes pessoas que nós amamos, pessoas que nós consideramos como especiais para nós, familiares, conhecidos, amigos, pessoas que nós nos relacionamos, seja o seu esposo, seja um namorado, ou seja uma esposa, seja uma namorada, quantas vezes elas são capazes de nos ferir? Essas pessoas, por mais que a gente as ame, por mais que a gente as considere tanto, elas são sim capazes de nos ferir. Sabe por quê? Porque todos nós temos os nossos espinhos. Não tem como nós acharmos que uma pessoa é perfeita. Não existe ninguém perfeito. O único perfeito aqui dessa terra já passou por ela e se chama Jesus Cristo. Por isso que eu quero te dizer é que é importante que essas feridas que foram feitas por pessoas que você ama precisam cicatrizar. Não podem continuar abertas. Você tem que cicatrizar. Você tem que buscar restaurar o seu relacionamento com essa pessoa. Pode ser que você não tenha mais contato com essa pessoa, mas não deixe que a ferida que um dia ela gerou em você, no seu coração, na sua alma, ela continue aberta, continue te trazendo dor, continue te trazendo angústia. Hoje é o tempo de o Senhor te dar sabedoria para você lidar com essa dor, para você sim receber de Deus a restauração para o seu coração. E Ele está dizendo para você, olha, ninguém é perfeito.
Não culpe essa pessoa de ter te machucado e gerado essa frustração que você carrega para a vida toda. Se livre disso, se livre desse remorso, se livre dessa angústia, dessa dor, dessa chateação, sabe? Dessa mágoa, porque isso é apenas uma doença e uma dor para você. E que o Senhor, nesta manhã, Ele quer restaurar a sua vida. Ele quer restaurar o seu coração. E para isso, Ele precisa que você entenda que sim, essa pessoa que você tanto amou, ela ainda assim é especial, mesmo diante dos espinhos e das marcas que ela deixou em você. Cada um de nós temos sim as nossas qualidades, as coisas especiais que nós consideramos, mas tem também os espinhos, que muitas vezes nós liberamos, sabe, dores, palavras, atitudes que sem pensar a gente acaba por fazer e ferir as pessoas. Por isso, hoje é o tempo de você considerar isso na vida dos outros e liberar o perdão para a vida dessas pessoas. Chegou agora o momento do nosso quadro Quero Saber. Teremos 2 perguntas que nós vamos responder hoje. A primeira diz assim: por que encontrar pessoas que vivem em Deus, mas não têm uma vida abençoada, nos fazem até mesmo duvidar do Deus que elas servem? Você já passou por isso? Conheceu pessoas que se dizem cristãs, mas que não têm uma conduta que condiz com o que elas falam? Então, se você já passou por isso, eu quero responder essa dúvida que você às vezes tem a respeito dessas pessoas e até mesmo a sua dúvida a respeito de Deus por causa dessas pessoas. Vamos saber o que está lá em Mateus 7:22? Diz assim: muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos tantos milagres no Teu nome? Mas eu direi certamente: nunca os conheci. Afasta-se de mim, vocês que praticam o mal. Sabe o que esse versículo está querendo nos dizer? Que sim, existem pessoas que são capazes, sim, de dizer que servem a Deus, de dizer que têm uma conduta no Senhor. Pode ser que essas pessoas tenham obras, sabe? Pode ser um pastor, pode ser um missionário, alguém que você considera assim como uma pessoa que é perfeita. Mas só que o que a Bíblia está dizendo aqui? Que muitos não conhecem a Deus. Pode ser que eles tenham dons e talentos, pessoas que cantam na tua igreja, mas que você vê que não tem conduta de cristão. Essas pessoas nunca tiveram uma intimidade com Deus. Porque aqueles que são de Deus são aqueles que conhecem ao Senhor. Não só que usam o nome dEle, mas que vivem o nome dEle. Por isso, quando você se deparar com essas pessoas, lembre-se que existem sim aqueles que têm uma íntima comunhão com Deus, que sim podem ser referência para a sua vida, que sim conhecem o Senhor de perto, que têm testemunho, que são verdadeiros, que vivem um evangelho pleno. Mas você vai ter que lidar com pessoas que se dizem cristãs, mas que não têm uma conduta cristã, simplesmente porque elas se rotulam como sendo alguém que elas não são. Elas se dizem ser de Deus, mas elas não vivem como se fossem de Deus. E aí, nós, como vimos no versículo, dirão que não serão chamados de filhos eternos de Deus, não herdarão a vida eterna, porque o Senhor vai falar: sim, você disse que era de mim, mas eu nem te conheci. Você disse que me servia, mas eu não lembro o dia que você orou para mim, o dia que você conversou comigo, o dia que você abriu a Bíblia, então eu não te conheço. Muitas vezes a gente irá se surpreender com pessoas que dizem uma coisa e são outras. Mas o principal, nunca se decepcione com Deus, porque você não pode decidir se decepcionar com Deus baseado na sua decepção com as pessoas. Tudo tem que estar baseado no seu relacionamento com Deus. Se pessoas te decepcionaram, não generalize isso para o reino de Deus. Não quer dizer que por causa de todos são assim. Não deixe que as exceções virem regra para as demais coisas. Agora, nós temos uma outra pergunta que diz assim:
Olá, Angel, sou crente, batizado, conhecedor da palavra, mas o que fazer quando uma crise financeira bate à minha porta, senta e se instala? Tenho 2 filhos, tenho uma esposa, que todos dependem de mim, mas eu não sei o que fazer para ganhar dinheiro ou suprir as necessidades do meu lar. O que eu devo fazer neste momento? Esse momento que todos estão dizendo que é um momento de crise, talvez você que perdeu seu emprego, você que está com uma dificuldade financeira, se encontra pensando como Deus pode sim te ajudar nessa situação. Pois eu quero dizer que lá em Josué 1:9 diz assim, o Senhor dizendo para Josué, e é o que ele quer dizer para você hoje. Ele diz assim, não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, e não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, está com você, por onde você andar. Que essa palavra possa te fortalecer e não deixar que as circunstâncias te afastem de viver o que Deus tem para você. Não deixe que as circunstâncias te sufoquem, te façam se sentir reprimido e incapaz de viver a plenitude de tudo o que o Senhor tem para a sua vida. Por isso, eu digo para você, lembre-se das promessas de Deus. Lembre-se de tudo aquilo que o Senhor é e foi até hoje para você. As bênçãos que Ele fez no teu ontem, as bênçãos que Ele está fazendo hoje e irá fazer amanhã. Creia, seja forte, corajoso, não deixe que essa angústia te domine. Não deixe que esse medo tome conta do seu coração. Assuma que o Senhor é o seu Deus. Assuma que você vai ir lutar no nome do Senhor Jesus, para que você reconheça que as bênçãos que vier até você não serão resultados das obras das suas mãos ou da força dos seus braços. Não, pelo contrário, você irá ver as bênçãos de Deus acontecerem na sua vida por permissão de Deus. Quando você abre essa porta de reconhecer que tudo vem do Senhor, que tudo é para a glória do Senhor, você vai perceber que tudo será assim. E que as coisas realmente serão liberadas, porque a nossa vida é para glorificar o nome de Deus. Por isso, quando você se sentir angustiado, quando você sentir medo com relação a tudo isso que está acontecendo na sua vida, lembre-se que sim, o Senhor é contigo, que você tem que ir, não desista, não pare e vá, e continue, persevere, que Deus vai honrar a tua vida. Bom, agora eu quero contar a história da aranha e de um rapaz. Essa história eu tenho certeza que vai falar ao teu coração de uma forma muito especial. Porque havia a história de um homem que estava fugindo de alguns bandidos que queriam prendê-lo e queriam matá-lo. E ele começou a correr desesperadamente em meio a um matagal. E ele encontrou, assim, como se fosse uma caverna em meio a uma árvore, sabe? E ele pensou, eu vou entrar aqui. Ele entrou ali, se escondeu e fez uma oração bem fervorosa, bem verdadeira e sincera, dizendo assim, Senhor, faça com que o Senhor erga como se fossem muros de proteção, muralhas, para impedir que esses bandidos me matem, para impedir que esses bandidos, sim, me alcancem ou me encontrem. Senhor, por favor, eu preciso da sua ajuda. Em meio a toda essa situação, me ajuda. E ele começou a orar muito fervorosamente. E quando ele percebeu ali, ele estava orando, bem próximo à entrada daquela caverna, aquela cabana que existia ali em meio às árvores, uma teia de aranha começou a se formar. Uma aranha começou a fazer ali uma teia naquela entrada. E ele começou a pensar, só falta essa, uma aranha entrar aqui e ainda me picar. E aí eu ainda assim começar a sentir dor por causa dessa aranha. Ai Deus, eu pedi para o Senhor me proteger e o Senhor me manda essa aranha para ficar fazendo essa teia. Depois nem vou conseguir sair aqui dessa cova. E aí ele começou a reclamar. Mas de repente ele ouviu alguns passos e ele percebeu que os bandidos estavam ali por perto. E os bandidos começaram a se aproximar e a procurar e ele ouviu a conversa deles. Um deles disse assim, olha ali aquela cova, será que ele não entrou ali para se esconder? Na hora, o coração dele chega e apertou, de tanto medo. Mas aí o outro falou assim, claro que não, você não está vendo que tem até teia de aranha? Como que ele ia entrar aí? Está velho esse negócio?
E ele sentiu tanta vergonha diante daquilo, porque ele percebeu que foi por causa daquela aranha que o Senhor que tinha mandado é que livrou ele dos bandidos. E os bandidos foram para outro lado procurar ele. E ele conseguiu se safar e se livrar daquela situação toda. Sabe por que eu contei essa história? Simples, mas que pode sim nos trazer um ensinamento? Para que você entenda que não é hora de você desanimar. Quando você ora para Deus, para pedir uma ajuda, um socorro do alto, que vem dos céus para abençoar você, quantas vezes você sente que o Senhor não ouviu, que Ele não respondeu, que Ele não teve... sua oração não teve resultado, que Ele não fez nada para mudar essa situação? E como vocês puderam ouvir nessa história, as coisas elas não acontecem como a gente imagina. Aquele rapaz estava pedindo para que uma muralha se levantasse, para que um cerco de proteção fosse levantado ao redor dele. E vocês viram a maneira como Deus respondeu aquela oração? Enviou uma aranha para fazer a teia ali na entrada daquela caverna. Ou seja, nada do que ele imaginava, nada do que ele esperava, mas era sim uma resposta de Deus. O que eu quero dizer para você é que sim, Deus responde as suas orações, não do jeito que você imagina, não da maneira como você imagina. E aí você pode pensar, mas Índio, eu orei para Deus abençoar a minha família e até hoje minha família não é abençoada. Eu orei para o Senhor curar o meu coração, para o Senhor curar a vida física de algum conhecido meu, de algum parente, e ele não foi curado. Como assim? Deus não respondeu. Ainda assim, eu não vejo como encontrar um motivo para se alegrar e para ter a resposta de Deus. O que eu quero dizer para você é que os planos de Deus são muito mais altos que os teus. Hoje você não entende as permissões de Deus, porque Deus permite. Na Bíblia diz que Deus fere e cura a ferida. Deus fala da história também de um cego, que os discípulos perguntaram para ele, Jesus, quem pecou? Foi o pai ou foi ele que pecou? Para que ele nascesse assim, cego, desde criança. Jesus falou assim, nenhum dos dois pecou. Ele se tornou cego para que a glória de Deus fosse manifestada na vida dele. E naquele momento, Jesus curou aquele cego e todos viram a grandeza dele. Ou seja, quantas situações acontecem na sua vida por permissão de Deus, porque nada sai do controle de Deus, nem a folha de uma árvore cai sem o Senhor saber. Então, quando Ele permite que você passe por situações de dor, de angústia, de decepção, é para que a glória dele seja manifesta na sua vida. É para que você transforme o teu coração, para que você viva de uma forma que realmente o agrade. Deus, Ele tem ciúmes de você e Ele quer te ver mais perto dele do que você está hoje. Por isso Ele permite algumas coisas para realmente frustrar o teu coração, revelar o teu coração e transformá-lo, para que você possa refletir a glória dele. Muitas vezes são essas situações que vão tornar você um filho maduro de Deus. Deus não quer filhos mimadinhos, sabe? Aqueles filhinhos de papai que se acham que quer tudo na hora e no momento que Ele quer. Deus não quer que você seja assim. Ele quer que você seja um filho e uma filha madura, que entende os sims e o não. Que entende quando Ele diz sim para algum projeto, algum plano que está no teu coração, algum desejo, assim como você entende o não dele mediante algum desejo, algum plano que você está formando na sua vida. Por isso, confie que Deus está no controle. E o que está acontecendo hoje, ele será explicado amanhã. Por meio do amanhã, você vai ver, olha, realmente Deus estava cuidando de tudo naquele dia e eu nem sabia. Pode ter certeza que é isso que vai acontecer com você. Confie, não se desespere. E lembre-se que o Senhor é o seu Deus que te fortalece nas suas fraquezas. Amém? Eu quero orar por você, para você que se sente fraco, angustiado e sem esperança para amanhã. Feche os teus olhos e vou orar pela sua vida. Senhor Jesus, eu não sei quem é essa pessoa que está assistindo esse programa, mas eu te apresento a vida dela. Que em nome de Jesus,
o Senhor possa renovar essas forças, renovar as esperanças, Pai, e mostrar que o Senhor está com esta pessoa em todo o tempo, que ela não tem o que temer, que ela não tem como sim se decepcionar, porque o Senhor é o Deus que cuida, que vai à frente dela, que derruba os gigantes, que sim, é o Senhor que a protege, que ela possa abrir os olhos para enxergar os livramentos e os teus cuidados para com essa vida. E em nome de Jesus, essas pessoas possam entender que os teus planos são mais altos que os dela, que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Assim eu oro e que teu Espírito Santo possa se tornar o melhor amigo dessas pessoas, para a honra e glória do teu nome, Jesus. Amém. Amém? Você crê? Você quer que o Senhor se torne o seu melhor amigo para você se desabafar, contar os momentos difíceis, para você ter em quem confiar? Então, eu preciso que você faça uma oração de confissão, uma oração de pedido para Deus se tornar isso na sua vida. Porque Deus, ele é gentil. Ele não vai se tornar tudo isso se você não quiser. E ele precisa que você o convide a fazer isso. Então, se você decidiu fazer uma aliança com Deus, ore aí na sua casa. Diga assim: Senhor Jesus, eu quero, sim, ser chamado de filho de Deus. Eu reconheço que Tu és o Senhor e Salvador da minha vida. Por isso estou aqui pedindo para o Senhor escrever o meu nome no livro da vida e me fazer ser chamado de Teu filho. Que Teu Espírito Santo possa se tornar o meu melhor amigo e eu possa ser tudo aquilo que o Senhor diz que eu posso ser. Em Teu nome eu oro, para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Amém. Amém? Você que fez essa oração pela primeira vez, agora é o momento de você assumir as suas responsabilidades em Deus. Procure uma igreja, procure uma congregação perto da sua casa, para você começar a frequentar, começar a meditar na Bíblia. Todos os dias, abre a tua Bíblia, mesmo que abra assim por qualquer página, e leia, nem que for um versículo, e mesmo que você não entender nada, ore assim: Deus, mesmo eu não entendendo, me ajuda a viver tudo isso que está escrito aqui. E no decorrer dos seus dias, você vai começar a conhecer a Deus como nunca. Pode ter certeza que Ele vai te surpreender. Amém? Que Deus te abençoe o seu domingo e essa nova semana que se inicie. E nós nos vemos no próximo programa aqui na TV Cidade Record, às 9 horas da manhã. Tchau!